Amém. Amém. Leandro está aí, né, Leandro? Tá. Ô, Everaldo, antes do Leandro falar, só avisar. A Sucena pediu para te avisar que ela está em reunião com o prefeito agora, pessoalmente lá, e não vai poder participar. Só isso, tá bom? Está com o prefeito, está achando alguma coisa para nós. Leandro, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: vamos supor que a pessoa teve 200 mil, 200 mil de lucro até dezembro de 2025, para trás. Aí ele não teve lucro mais em 2026, não teve lucro. Eu pergunto, ele pode tirar até menos que 50 mil e não tributar? Não, veja bem. Boa noite, presidente Everaldo, boa noite a todos os participantes. Veja bem, primeira pergunta, antes de responder qualquer coisa, é o seguinte: ele registrou a ata? Ele registrou a ata? Não. Tá bom, ele não registrou a ata. Então, veja bem. Se ele distribui em 2026 até 50 mil, ainda que ele não tenha registrado a ata na junta comercial, dado publicidade lá na junta comercial, não tem tributação. Tá, beleza. Essa que é a pergunta que me fizeram e eu não soube responder, certo? Tá? Então, é confirmado, né? Sim. Alguém acha que está errado ou não? Eu acho que está certo. Leandro está certo. Eu entendi assim. Nós temos hoje aqui mais ou menos 25, né? 25 pessoas. Então, todos acham que poderemos fazer essa retirada em 2026. Ela não teve lucro, mas eu posso retirar até 50 mil, né? Não tem problema nenhum. Por mês, mensal, 50 mil no mês, eu tal. Tranquilo. Se eu tiver 2 sócios, pode tirar até 50 mil, né? Cada um, né? Cada um. Tá bem. Vanildo, queria falar, Vanildo? Oi, boa noite a todos. Está me ouvindo? Vamos. Bom, eu até queria perguntar para os colegas aí como é que está fazendo para conferir esse informe de rendimento esse ano para entregar para os empregados, hein? Porque só deu na causa com isso. Que agora tem a REINF, normalmente a REINF está lá no módulo fiscal, tem o departamento pessoal, e antigamente tudo isso, o fiscal e o DP, se desaguava no programa da DIF, né? Agora não tem um programa para gerar um informe de rendimento unificado, né? Parece que vai gerar agora, viu? E aquele lá do ECAC lá não está de Deus, aquelas informações ali, tem mês que não está aparecendo. Presidente. Pode falar. Vou até responder essa pergunta que o Vanildo fez agora, mas só um detalhe muito importante, tá? Não fez parte da sua pergunta inicial, mas um detalhe muito importante. Nós temos que entender que na distribuição de lucros e dividendos, eu tenho 2 momentos de tributação. Eu tenho a retenção de 10%, certo? Mas eu não posso esquecer que eu tenho uma tributação mínima de 10% lá no ajuste anual. Então, detalhe muito importante que a gente não pode perder de vista. Se eu não fiz, eu tenho um lucro distribuído em 2025, tá bom, não registrei a ata, não cumpri os parâmetros exigidos pela Lei 15.270 de 2025. Eu não cumpri o parâmetro, tudo bem. Só que tem um detalhe. Eu distribuí até 50 mil em 2026, correspondente a lucros apurados até 31 de dezembro de 2025, eu não incide a retenção dos 10%. Porém, esse valor de 50 mil, ele vai somar lá no ajuste anual. E por que ele vai somar lá no ajuste anual? Porque eu não registrei a ata. Então, assim, eu livro da retenção dos 10%, porém, ele soma lá no ajuste anual. E por conta desses 50 mil, esses 50 mil ele vai somar com uma série de outros rendimentos. Isso aí, uma vez, a gente já falou isso aqui em outras reuniões, em outras terças-feiras. A gente já deixou bem claro isso. Quem não assessora mensalmente, quem não tem o controle exato
de declaração de imposto de renda de pessoa física. Um exemplo, eu só faço a declaração quando aquele cliente de pessoa física ele vem aqui e eu entrego essa declaração. Então, veja bem, eu tenho que entender que esse 50 mil ele vai somar com prolabore, ele pode somar com prolabore, ele pode somar com aluguel de uma casa residencial, ele pode somar com doações, certo? Ressalvado que o que a Lei 270 traz como exceção. Então, esses 50 mil, no ajuste anual, pode elevar o rendimento ao ponto que supere 600 mil. Superando 600 mil, já incide os 10%. Então, eu livro dos 10, porque eu estou distribuindo só 50 mil, mas não registrei a ata na junta comercial, tudo bem. A retenção estou livre. Agora, pode acontecer dos 50 mil somar com o total dos outros rendimentos e eu superar 600 mil. Superando 600 mil, aí tem a tributação mínima de quê? De 10%. Então, o que nós temos que ter bem claro na nossa mente? Eu tenho dois momentos dessa tributação. Eu tenho o momento da tributação de alta renda, que é a tributação mínima de 10%, e tenho a retenção de 10%. Para quem distribuiu lucros ou dividendos superiores a 50 mil, para fato gerador a partir de janeiro de 2026 e para lucro apurado até dezembro de 2025 para quem não registrou a ata. Então, isso tem que ficar bem claro. Tá? Leandro, vamos supor, certo, que ele tirou 50 mil, certo? Mas ele teve um prolabore de 2 mil, né? 2 mil. E a aposentadoria não entra, não, né? A aposentadoria é exceção. Exceção. Aí teve aluguel, tem o prolabore, né? O prolabore é 2 mil, aí 2 mil vezes 12 dá 24, né? Aí ele vai somar com 650, com 600, dá 624. Aí ele vai pagar imposto sobre essa diferença ou não? Não, ele vai somar, né? Por exemplo, os 50 mil ele vai somar com o total dos rendimentos. Se ultrapassar 600 mil, aí tem tributação mínima. Não, vamos supor. E ele ultrapassou 600 mil. Então, o prolabore ultrapassou 600 mil. É que ele vai pagar os 10% sobre o que passar dos 600. Isso, exatamente. Ou não? O que for não, todos os rendimentos recebidos no calendário seja superior a 600 mil. Certo? Aí fica sujeito... ele vai pagar imposto sobre 600, 10% sobre 624. Não, só que ultrapassou os 600. Só o que ultrapassou, vai pagar imposto, vai os 10%, vai pagar sobre os 24. Exatamente. E ultrapassou os 600. Beleza. Entenderam, pessoal? Alguma pergunta aí? Se ultrapassar o 600, aluguel, essas coisas tudo. Fala, Abrão. Boa noite, presidente Everaldo, boa noite, doutor Leandro, e boa noite os demais participantes. Só lembrando, doutor Leandro, aí que se tiver atividade rural, entra também. E precisa ter muito cuidado, porque a atividade rural, se você fizer presumir pelos 20%, você tem uma receita tributada, ainda tem uma receita não tributada que fica o valor elevado. Então, tem que ter muito cuidado quando tiver atividade rural. Pior. Quer dizer, os fazendeiros estão tudo lascados. Tá. Porque quando for fazer a declaração, a hora que for fazer a declaração anual, vai complicar, né? Entendeu? Bem, Fala, Vanildo. Respondendo aqui o Vanildo, só aproveitar para não perguntar só assim aqui. Bem, Vanildo, a instrução que a Receita Federal apontou para extrair o informe de rendimento é assim, ó, você vai aqui no portal de serviços aqui da Receita Federal, aí você vai em negócios, aqui, ó, negócios, aí você vai, deixa eu ver aqui, minhas empresas e negócios, tá? Minhas empresas e negócios. Opa, aí, peraí. CNPJ. Peraí, deixa eu ver se não é esse caminho aqui, não. Peraí. Constar.
Não, aqui é negócios. Eu fui agorinha, eu acho que o sistema já procurou outra coisa. Peraí. Negócios. Minhas empresas. Já. Peraí. Deixa eu. É porque já está em direto pro solicitando certificado digital. Peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se eu consigo entrar lá de novo aqui. Peraí. Porque senão vai ficar pedindo para entrar com certificado digital. Aí não aparece a tela que eu quero mostrar. Leandro, Aqui, ó. eu já sei qual é o caminho desse aí. Na verdade, isso aí, agora com esse social, REINF, na verdade, a Receita que deveria disponibilizar os informes de rendimento. Para a empresa ficou bastante complicado esse informe de rendimento agora com esse. Negócios, tá bom, negócios. Aí, quando você clica aqui em negócios, tem declarações. Acessa a declaração. Aí tem o SPED, CTF, outras declarações. E quando você consultar aqui DIF, ó, quando você consultar DIF, já vai pedir o certificado digital. Aí você entra com o certificado digital, vai aparecer o informe de rendimento. Não, isso aí eu já vi. Vai aparecer um extrator da DIF, é um resumo do total da empresa. Não é por empregado isso. É da empresa toda. É o que tem para hoje. Que a Receita tem para hoje. Não, por isso que eu estou te falando, né? Vai ter muito sofrimento para escritório, principalmente mexer com informe de rendimento esse ano, viu? Não, mas se o software estiver correto, Vanildo, se tudo estiver no software correto da assessoria, não tem que ter o informe de rendimento sem um problema. É só gerar o informe de rendimento. O problema é que, às vezes, lá na DIF, vinha coisas de várias fontes, e atualmente essas fontes foram divididas entre REINF e a social, né? Não, mas aí é aquela história, né? O software tá correto, o software consegue E produzir. fora que isso aí não está confiável, viu? Tem casos aqui que eu já peguei que está faltando, por exemplo, dezembro ainda não entrou ainda esse processamento. Novembro, tem casos de empresas, nesse extrator aí da DIF, consultar a DIF. Acho que o próprio CFC mandou até um ofício para a Receita sobre isso aí, esse extrator. Lembra, o que eu queria te perguntar sobre aquele negócio dos 600, então, ou seja, o governo ou te pega na retenção, lá na hora, na fonte, que esse negócio dos 10%, ou então ele te pega lá na declaração, onde deságua tudo. Então, ou seja, você sai do espeto para cair na brasa, nessa questão que chama de altas rendas. Onde há 600 mil é altas rendas, gente? Aonde? Ô, Vanildo, recebeu, ganhou bem, tem que pagar, né, cara? Não, mas a questão, assim, negócio de altas rendas, 600 Acho que mil. você está ganhando demais, viu? Eu não tenho receita de 600 mil. Gente, deixa eu entrar no mérito aí com o Vanildo. Sabe o que acontece, Vanildo? O que acontece é o seguinte: o orçamento do nosso país, já é altamente limitado e ele está em déficit. Ele está em déficit total. Só para você ter uma ideia, da profundidade, infelizmente a população brasileira, a sociedade brasileira como um todo, ela não se envolve com alguns assuntos que ela deveria se envolver. Por exemplo, você vai ver, vai vir Copa do Mundo agora, e muita coisa vai sair do foco, muita coisa vai para debaixo do tapete, aí isso aí aglutina com a campanha eleitoral e muita coisa vai passando batido. O que acontece? Quando eu isento rendimento tributável até R$ 5.000 e aplico um redutor. Na verdade, eu tenho um redutor para zerar quem recebe rendimento tributável até R$ 5.000 e tem um outro redutor de 5.001 centavos a 7.350. Quando o executivo ele produz, o executivo federal ele produz um movimento desse, ele causa o quê indiretamente? Indiretamente não, diretamente, renúncia fiscal. Aí o que nós temos que pensar? De algum lugar tem que vir uma receita, um ingresso de recurso para abarcar essa renúncia fiscal, para absorver essa renúncia fiscal que foi causada porque o Executivo Federal criou um redutor para zerar para quem recebe até R$ 5.000 de rendimento tributável e de 5.000 centavos a 7.350. Então, qual foi a fórmula mágica criada? A de sempre. Então, peraí, para mim cobrir esse buraco,
eu vou tributar lucro e dividendo. Eu vou tributar lucro e dividendo. Aí, e outro detalhe, para que a Lei 15.270 de 2025 não viesse com o slogan de tributação de lucro e dividendo, o que criaram? Criaram uma logo assim, ó, altas rendas. O que está por trás de altas rendas? Tributação de lucro e dividendo. Então, assim, eu tributo o lucro do empresário para cobrir um déficit que eu criei próximo de campanha eleitoral para isentar rendimento tributável até R$5.000. Certo? Então, assim, tem que tirar de algum lugar, para cobrir outro lugar. Esse é um ponto de vista. Segundo ponto de vista, se eu pensar que o imposto de renda retido na fonte de um servidor público, ele é receita. Vamos pensar um servidor público municipal. Isso é só para você ter uma ideia, o Vanil, tanto que a população brasileira, ela não olha o todo. Ela só vê um pequeno resultado que não reflete a realidade. Então, veja bem, um servidor municipal, quando ele pega lá o contra-cheque dele, tem retenção do imposto de renda. Essa retenção do imposto de renda municipal, ela é receita da onde? Ela é receita do município. A retenção do IR do servidor público municipal, ela não vai para a União, ela fica no município. Agora, pensa o servidor público que recebe até R$5.000 e não vai ter retenção do imposto de renda. Sabe onde é que vai implicar isso? Sabe onde que a população vai sofrer? Lá aquela população que precisa de gás. Porque quando você chegar lá e precisar de paracetamol, quando você chegar lá e precisar de dipirona, vai faltar. Porque essa receita de retenção de IR do servidor público, ela compõe a aquisição desses medicamentos. Mas o que a população... E outro detalhe, só para você ter uma ideia, são 141 mil beneficiados, 141 mil beneficiados da isenção de rendimentos tributáveis até R$5.000, sendo que eu tenho 26 milhões bancando os 141 mil. Quem são os 26 milhões bancando os 141 mil? Quem que são? Não, desculpa. São 141 milhões, é o contrário, 141 milhões beneficiados, tá? 141 milhões beneficiados, que é quem recebe rendimento tributável até 5 mil, e 26 mil bancando essa conta. Quem que é os 26 mil que está bancando a conta? É o lucro dos empresários. E aí ainda tem gente que quer, e eu ainda vejo pessoas profissionais que ainda querem crucificar o empresário no Brasil. Quer crucificar o empresário. Leandro, deixa eu só te perguntar. Só para me concluir aqui, Vanildo. E eu ainda vejo profissional pedindo fiscalização na empresa que ele assessora. Sendo que o dinheiro do empresário que ele está pedindo fiscalização põe o alimento na mesa da casa dele. E se o empresário sonega, é porque o sistema empurra ele para fazer isso. Mas só que o que acontece com a sociedade brasileira? Como a maioria, quem são os 141 milhões? Os 141 milhões são o quê? São empregados. São empregados que não constituíram CNPJ, que muitas das vezes não quiseram empreender e quiseram ficar ali como empregados, ali recebendo FGTS, recebendo férias, colocando atestado médico quando não precisa trabalhar. É isso que acontece no país da gente. Então, assim, por que pega 10% na retenção? Por que tributa na retenção? Se não tributar na retenção, tributa no ajuste anual. Para cobrir o buraco dos 5 mil e dos 5.001 centavos a 7.350. Esse é o contexto que a gente tem que entender, que fica ofuscado no meio de todas as tributações. Tá, mas o que eu queria perguntar, na verdade, eu sei que isso aí eu ainda vou destrinchar na hora que chegar na declaração, que é meio nebuloso. O que soma, o que não soma para chegar nesses 600 mil? Outro detalhe que eu queria te perguntar para ti, porque realmente eu não me atentei a isso. Esses 600 mil vai ficar igual a tabela, assim, vai depender da boa vontade do governo para reajustar os 600 mil, ou todo ano ele vai ser reajustado pela inflação? Sabendo. Ivanildo, eu teria que verificar lá na 15.270 de 2020, que eu não tenho agora de memória. De memória que eu não tenho. Eu teria que verificar lá na 15.270 de 2025
Porque se for igual a tabela, nós não vamos ter ajuste nunca, né? Ou seja, todo mundo vai chegar nesses 600 mil algum dia. Isso ali, a partir do artigo 16A, eu teria que verificar, que a partir do artigo 16A, que trata da tributação não alienadas, eu teria que verificar, porque agora, pela memória, eu não lembro para te falar. Posso falhar pela memória agora. Deixa o nosso colega perguntar agora. O Valderson Nogueira. O Anderson. Bom, essa questão aí O Anderson, né? Isso, meu querido. Assim, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde é visado o socialismo, né? Vai tirar de uns e botar para os outros. Mas se a gente for discutir isso aí, é um assunto eterno aqui, e eu não vou subir, né, para entrar nesse método. Mas, assim, o que eu queria entender também? Ô, Vanildo, e também, se a gente for levar em conta a tabela do imposto de renda, ou até do próprio Simples Nacional, já tem o quê? 2006, né, fez o quê? 20 anos que o limite lá é 3.600, né? Então, pode aguentar a mão aí que 50 mil vai ser 600 mil anual vai ser um limite por um bom tempo. Quer dizer, então, que um servidor que ele ganha aí na faixa de 35, 40 mil por mês, ele é sócio de uma empresa lá com 10% e ele ofere um lucro lá, uma distribuição lá de 10 mil por mês. A hora que fizer um encontro anual dele, deu 650 total, vai rasgar ele no imposto de renda? Não. Só a diferença, o Anderson. Só a diferença é que ultrapassar os 600, O que passar 600 vai ter 10% a mais de imposto. beleza. Exato. Então ele é servidor, ele tem a renda dele lá, 40 mil por mês, paga já o imposto tudinho, pronto. Aí, mas ele tem 10% numa empresinha lá que movimenta e tal, e ele tira lá um rendimento que, ao final do ano, no ajuste, ultrapassou os 600. Então, ele já pagou o retido do funcionalismo, né? E mais esse excedente no final, na hora do ajuste? Não, é porque assim, ó, vamos lá, tem que ter por etapas. A fonte, retenção na fonte, ele não é definitivo, ele é antecipação do imposto, ele não é um imposto definitivo. O definitivo é na declaração. Okay. Lá sim que chama ajustar o seu imposto, ver quanto tu está devendo. Se reteve mais de ti, ou se reteve pouco, tem a diferença a pagar. Se reteve demais, tem restituição. Então, o ajuste é para isso. Então, ou seja, o que ele está pagando lá no emprego dele, desse exemplo teu, ele não é um imposto devido de fato dele, devido é na declaração que vai apurar. Vai somar para fim desses 600 mil, aí lembrando, a questão do lucro, primeira coisa, fez a ata dos lucros lá para esse lucro, não, se fez a ata, eu creio que vai ter tipo uma pergunta na declaração, alguma coisa lá dizendo se fez a ata ou não, porque se fez a ata, esse lucro, você colocou na ata referente 2025 ou anterior, ele não entra nessa conta, não é para entrar, pelo menos foi isso que eu entendi. Não, beleza, mas eu estou falando de agora em diante, eu digo para... Não, mas resta, de agora para frente, de 2026, se é lucro desse ano. Beleza, o cara... 2026 para frente, passou de 50 mil, já tem a retenção na fonte. Não tem, mesmo até 50, não tem. Aí, mas tem a questão dos 600 mil da declaração, né? Sim, mas aí ele tem duas fontes. A primeira, regular, servidor público, 40 mil mês. E mais esse negócio alternativo ali, onde ele ofere lá um rendimento que, somando, dá mais de 650. Não dará imposto na retenção do lucro. Na hora de pagar o lucro não vai ter imposto, mas na hora que chegar na declaração dele, vai somar esse lucro com o rendimento do trabalho dele lá no Estado. Ele vai ser passado dos 600, tem um acréscimo dos 10 no anual. Então, o que ele pagou durante o mensal ali, né? Vai entrar como dedução lá na declaração, né? Vai descontar do imposto apurado na declaração, que foi retido dele então, vamos supor que deu 650, apura o débito. Diminui todo o valor que foi antecipado mensalmente em 2026. Vai fazer um cálculo lá, é isso que a gente vai ver na declaração, porque vai ter um cálculo do imposto e vai ter um cálculo desse adicional, ou seja, o adicional só incide o que passar de 600. Aí tem que ver o que soma para dar os 600. O que calcula nos 600? O que soma? É aluguel, é caso lucro, sobre dividendo. recurso lá, ele será restituído? Tem isso?
Se nessa conta aí sobra, ele reteve mais do que deveria, mas provavelmente nesse exemplo teu não vai ter restituição, não, vai ter diferença de imposto, porque só reteve no Estado. Aí vai ter que somar o do órgão público, mais o Tem bastante, dividendo, viu, que não é Vanildo? isento mais. Não, beleza. Aí fez a declaração de ajuste. 400 500 no Estado. Teve a retenção tudinho. Mais 250 nessa distribuição ao longo do ano. Beleza. Então, ele tinha de pagar, de fato, 50 mil. Mas foi retido ao longo do ano no Estado 60. 10 ele pega de volta com a título de restituição? Tem nada a ver com a voto. Na sua conta, eu acho que não tem restituição, porque assim, só Não, está essa é retendo hipótese, nenhuma hipótese. fonte, só está retendo no Estado, não é isso? Não, então, Vanildo, é uma hipótese onde ele teve uma retenção superior ao apurado na declaração de ajuste anual. Não, mas vamos por exemplo. Ele tem um emprego lá no Estado, o Estado está retendo, olhando para aqueles rendimentos, então ele está aplicando a tabela progressiva nele, não é isso? Isso, aplicou a tabela progressiva. Ao longo do ano, na declaração E de ele ajuste... está recebendo também dividendos, lucros de uma empresa lá que ele tem participação, não é isso? Isso. O exemplo que eu quero dar é assim, ó, reteve mais do que a declaração de ajuste apurou. Ele deve ser restituído, certo? Sim. Beleza. Porque eu vi um colega dizendo que, em relação à distribuição de lucro, não seria restituído, ficaria como um saldo, né, rapaz? Anderson, olha, quanto ao superar os 600, ele vai pagar... Anderson, quando superar os 600, ele vai pagar acrescido, certo? Tantos mil acrescidos, certo? Agora, quanto ao imposto de renda que vai instituir, vai ser normal, certo? Não é problema nenhum, não. Tá? Ele vai pagar um e vai descontar no outro. Vai descontar, não. Ele vai instituir o outro. Tá? Agora, muito obrigado pela atenção. A minha pergunta é o seguinte, agora eu esqueci. Tem alguém conversando aí, ó. O Nilton. Nilton, desliga o microfone. Isso. Nilton. Não está nem perto do telefone, viu? Tá, alguma pergunta a mais? Depois eu lembro a minha aqui. Eu levantei o braço e eu esqueci o que é. Alguma pergunta? Leandro, pode continuar, Leandro. Tá bom, presidente. Hoje, na verdade, presidente, eu gostaria de trazer aqui para a gente, na verdade, refletir uma situação, mas antes disso, vamos só trabalhar uma situação de uma nota técnica 7, tá? Muito importante, porque esse assunto está causando muita dúvida em relação a esse tema e a essa segmentação econômica. Então, o que acontece? Sobre autorizações de nota fiscal de serviço eletrônico, tá? Relativa às operações que deverão ser processadas diretamente na plataforma nacional. E, ó, só para a gente ver, a nota técnica... Só um momentinho, presidente. Só um momentinho. Pois não. Aqui é o projeto da reforma tributária sobre o consumo, né? Nota técnica 7, versão 1.0. O que nós observamos nessa nota técnica, tá? Principalmente na questão lá dos esclarecimentos. No que tange ao segmento de locação de bens móveis e locação de bens imóveis, tá? Que são novos fatos geradores do IBS e da CBS, essa nota técnica ela trouxe um direcionamento. E eu achei um direcionamento aqui muito, muito delicado e muito importante ao mesmo tempo. Então, ela determina, ela disciplina o seguinte: os documentos fiscais desses novos fatos geradores
E quais são esses novos fatos geradores para o IBS-CBS? Por exemplo, locação de bens móveis e locação de bens imóveis. Deverão ser autorizados exclusiva e diretamente pelos emissores públicos nacionais. Então, significa dizer que se o município... Então, olha só, esses documentos eles não deverão ser autorizados nos sistemas próprios dos municípios. Então, o município em que o contribuinte emitir nota fiscal de serviço na plataforma do município não irá autorizar. Então, aqui está bem claro. Os documentos fiscais desses novos fatos geradores, ou seja, nota fiscal de serviço eletrônico, deverão ser autorizados exclusiva e diretamente pelos emissores públicos nacionais, seja via API, seja via emissor web, seja via emissor para dispositivo móvel, mas tem que ser na plataforma nacional. Aí não interessa se eu acesso pelo celular, se eu estou acessando uma plataforma pelo computador, mas é na plataforma. Esses documentos eles não deverão ser autorizados no sistema próprio dos municípios, para posterior compartilhamento com o repositório nacional. Aí vem um outro detalhe. Caso os municípios autorizem, ou seja, autorizem quem? Seus contribuintes. Esses documentos fiscais em seus sistemas próprios, eles serão rejeitados ao serem compartilhados com quem? Com o repositório nacional. Certo? Aí, mais abaixo, traz uma disciplina, uma outra situação. Então, conforme esclarecido acima, como os documentos que formalizarão essas operações consideradas como os novos fatos geradores serão autorizados no ambiente nacional. Inicialmente, todo o CPF e todo o CNPJ será autorizado a utilizar os emissores públicos nacionais, seja em API, web ou o aplicativo. Mesmo que que o seu município de domicílio, estabelecimento, tenha optado por não utilizar os emissores públicos nacionais, certo? Conforme parametrização do painel administrativo municipal. Então, assim, quem emitir nota fiscal de serviço ainda, o princípio que ele optou por continuar com o emissor próprio, quem assessora, por exemplo, empresas que trabalham ou pessoa física, né, que venha a trabalhar com que explora o segmento de locação de bens móveis ou imóveis, tem que ficar atento, porque pelo emissor público não vai autorizar. Não vai autorizar. Vai ter que emitir direto na plataforma nacional. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por exemplo, nós sabemos que a Aparecida, de Goiânia, ela opta por um emissor próprio. Ela optou por continuar com o emissor próprio. Então, tem que tomar cuidado. E para esse segmento, que até então não é de familiaridade, não é da vivência das empresas, que até então você não emitia nota fiscal de serviço para esse segmento, eles serão autorizados exclusivamente no portal nacional. Olha, Sim. existe um zoom aí que esse adicional não vai incidir sobre o Simples Nacional. É verdade ou falso? Não, mas a gente mudou de assunto. Só voltou para o adicional de 10? Aí é outra coisa. Tem que ser separado. Não, é outra Então, coisa. depois, vai. Mas tá bom. Rapidinho. Veja bem, presidente. A gente até comentou isso em outras terças-feiras. O que acontece? Tem liminar, tem uma liminar afastando a tributação. O senhor está falando do adicional de 10 do lucro presumido? Exato. Ah, tá. Não. Nós temos uma liminar, eu até mostrei eu não sei se foi essa liminar que eu mostrei, acho que foi até para o Vanildo, na terça passada, acho que foi para o Vanildo que eu mostrei. Ele é até um mandado de segurança
Liminar lá do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. Eu até mostrei com o Vanildo isso na terça passada. O que acontece, presidente? A gente tem que tomar cuidado. Existe essa liminar. Mas qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Eu posso aplicar essa liminar no meu cliente? Eu posso aplicar? Não posso aplicar. Ela só abarca quem? O impetrante. Ela não abarca as outras empresas. Então, outro detalhe. Essa liminar, ela ainda vai ser julgada. Ela pode cair. Ela pode ser revogada, ela pode ser modificada, inclusive pelo mesmo juiz que proferiu o mandado de segurança, em sede liminar, inclusive pelo mesmo juiz. Por quê? Porque a União ela vai interpor. A União agora ela vai interpor. Ela vai interpor agravo de instrumento. Ela vai interpor. Se ela convencer o juiz revoga a liminar. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte: liminar não é algo definitivo. E outra coisa, essa liminar, ela tem pontos vulneráveis. Ela tem pontos vulneráveis, essa liminar. Então, veja bem, o que a Receita Federal, o que a União, mais precisamente na figura da Receita Federal, o que ela vai alegar? Ela vai alegar déficit na arrecadação. Primeira coisa que ela vai arrecadar é isso, que que essa decisão ela vai implicar em perda de arrecadação. É a primeira coisa que ela vai alegar, isso que ela vai sustentar. Então, assim, no teor desse mandado de segurança em sede liminar, fica claro em alguns pontos que o juiz ele considera isso. Ele considera essa situação de déficit. Tá? Então, assim, em suma, o que nós temos, Leandro? Nós temos um bom precedente, só. Só o que nós temos é um bom precedente. Porque você não vai poder aplicar isso aqui, a não ser que você tome uma medida judicial. Mas se você não pode aplicar aqui no âmbito administrativo, se o seu cliente incorrer num adicional de 10%, você não pode deixar de recolher o dado do excedente, do que ultrapassar o 1.250.000 trimestral. Você não pode deixar de fazer isso. Certo? A não ser se aconteça aquelas mecânicas que a gente já fez o exemplo, você tem que considerar o excesso, né? O excesso de um trimestre para o outro, você pode considerar essa diferença. Então, ele soma com o limite proporcional de 1.250.000, ele soma com isso. Ele soma com os 1.250.000. Por quê? Porque se, porventura, eu tiver uma receita bruta daquele trimestre superior a 1.250.000, quando eu somo com o excesso do trimestre anterior, eu vou recolher menos. Né? Se eu não me engano, foi até um questionamento que o próprio Vanildo fez. O Vanildo fez, Leandro, mas lá na legislação, no dispositivo, ele estabelece uma expressão poderá. Sim, mas o que acontece? Se eu não considerar essa diferença e eu tiver uma receita bruta no trimestre superior a 1.250.000 e eu não acrescer essa diferença no 1.250.000, maior fica o excesso de 10. Maior fica o excesso de 10. Então, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão de somar a diferença do trimestre. Vamos usar essa expressão aqui, crédito. Eu não vou abrir mão de pegar o crédito do trimestre anterior para somar com o limite de 1.250.000 do próximo trimestre, sendo que eu posso ter uma receita bruta maior e vou pagar um adicional de 10 maior. Eu não vou fazer isso. Né? Eu não vou fazer isso. Mas não é por essa pergunta, não. Mas deixa eu falar. Não vou ver, não. Continua aí, vai. Isso, não dá para aplicar, não. Não dá para aplicar em nenhuma outra empresa que não acionou, que não tem medida judicial, que não tem mandado de segurança. Não dá para aplicar. Não pode. Não, a pergunta foi do Simples Nacional. Você estava falando do presumido, né? Não, mas ele pergunta se o adicional de 10 é do lucro presumido. Tá bom. Continua aí, vai. Se for tributação de lucros e dividendos lá para sócio
que não tem nada a ver com o adicional de 10 do lucro presumido. Se for a tributação de 10%, a tributação dos lucros e dividendos para sócio optante por empresa optante pelo Simples Nacional, a gente não pode esquecer que a medida cautelar proferida pelo ministro Nunes Marques, ela só alongou o prazo de registro lá na junta comercial até 31 de janeiro. Só isso. Inclusive o ministro Nunes Marques, ele não proferiu, ele não deferiu uma ação ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, numa ação direta de constitucionalidade para o Simples Nacional. Ele negou. Aí nós temos um precedente altamente negativo para o Simples Nacional. Aí já é o contrário do lucro presumido. Aí, para o Simples Nacional, a gente tem um precedente negativo. Então, hoje, se fosse perguntar, Leandro, tributa os lucros e dividendos para sócio optante pelo Simples Nacional? Tributa. Ô, Carlos, Oi, que era? Hã? Boa noite, presidente. Beleza? É sobre o que o Leandro começou a falar aí, sobre as notas fiscais das empresas de locações de bens imóveis. Está ouvindo? Estamos. E aí, Leandro? É o seguinte, eu tenho uma empresa que, como diz, até o ano passado não era obrigada a tirar a nota fiscal da locação, né? Mas ela sempre tirou, ela sempre usou o programa da prefeitura, e agora ela está usando o outro novo agora. Mas sobre essa nota técnica que você falou aí, no caso, a partir de quando que vai começar a obrigatória usar o nacional, sendo que ainda não está nem, na realidade, não está nem liberado para a gente usar? Bem, Carlos, como eu falei, né? Inicialmente, como eu falei, principalmente quando está envolvendo locação de bens móveis e locação de bens imóveis, realmente está criando muita dificuldade, até porque não era da vivência das empresas emitir, até porque locação de bens imóveis no que tange ao ISS, não é fato gerador do ISS. Não tem. E ainda continua esse ano sem fato gerador do ISS? Esse ano 2026? Isso. As regras do ISS não mudaram. Tá? Esse ano, ele, no caso, como ele é presumido, né? Ela não paga o ISS esse ano ainda. Na verdade, nem se ela for do Simples Nacional, ela não paga. Exato, tem uma gente já coloca no presumido porque não é vantagem, né? Isso, mas só esclarecendo. Por exemplo, lá no PGDASD, você pode observar que tem uma linha de locação de bens móveis, que é justamente para não tributar o ISS. Tá? E locação de imóveis próprios não pode ser optante pelo Simples. Tá? Também. Aí já eu tenho uma dessas, locações no caso, exatamente, bens próprios. Isso. Essa é lucro presumido. Isso. Aí o que acontece? A nota técnica, que é essa aqui, ó, que eu estou mostrando aqui na tela, a 005, ela já existe, que trata do layout tanto do segmento de locação de bens móveis como de locação de bens imóveis. Ela já existe. Porém, bens próprios também. Hã? De bens próprios também ela vai usar essa nota fiscal. Locação de bens móveis e locação de bens imóveis. Ela já existe, porém ela não está disponível no ambiente de produção. Porque quando você soltou a nota técnica, eu olhei lá, não está. Eles não tem como tirar essa nota. Então, assim, então, essa nota técnica que trata do layout desses dois documentos, ela não está disponível no ambiente de produção. O que é o ambiente de produção? É o ambiente que tem valor jurídico, é o real, é o valendo. Então, ela não está disponível ainda. Mas o que você já tem que monitorar? E principalmente se você assessorar cliente nesse sentido. Eu tenho dois. Mapear
porque a partir do momento que essa nota técnica ela estiver liberada no ambiente de produção, ele já vai ter que emitir nota fiscal de serviço eletrônico. Ele já vai ter que emitir. E Na realidade, ele já está tirando, todos os dois tiram. Tira, só mas que, na nota fiscal está emitindo já. Como locação. Só que cuidado que aqui, com essa nota técnica, o que ela deixou claro? Só vai ser autorizado na plataforma nacional. Mas não está tirando ainda. Né? Quando ela for, deixou bem claro. É só passar para lá, então. Ela deixou bem claro que se eu tentar autorizar no emissor próprio do município, será rejeitado. Ela nem falou pode ser rejeitado, ela falou será rejeitado. Isso. Então, veja bem, o que a assessoria empresarial ela tem que fazer? Ela tem que mapear para ver quando essa nota técnica ela passa a ser disponibilizada no ambiente nacional, porque a nota fiscal tem que ser emitida por lá. Por lá. A partir de quando liberar. Exatamente. Aí, um outro detalhe muito importante que a gente não pode perder de vista. Existe um decreto municipal de Goiânia, salvo engano, acho que a gente falou isso até na terça passada, que já obriga, desde outubro de 2025, aqui no município de Goiânia, algumas classificações econômicas, tipo, eu me lembro agora, locação, aluguel de máquinas e equipamentos industriais, aluguel de veículos sem condutor. Então, existem umas classificações econômicas do decreto municipal de Goiânia, eu salvo engano, eu posso falhar pela memória, acho que é o 2.824, algo assim, eu posso estar falhando aqui o número, mas ele trouxe a obrigatoriedade, isso uma exclusividade do município de Goiânia, tá? Para alguns quinais que ele relacionou lá no decreto municipal, é obrigado a emitir a nota fiscal desde outubro de 2025. Tá? Mas pela prefeitura ou pelo... pela prefeitura, né? Pelo software que você tiver, não pode ser particular. Não, eu tenho essa outra também, mas ela já emite já. Ela não paga o ISS, aluguel de máquinas e equipamentos para cópias. Ela já tira a nota. Ela já está tirando. O cuidado que você tem que ter, Carlos, agora é o seguinte, que a partir do momento que a nota técnica estiver disponível no ambiente de produção, para essa empresa ela validar esse documento fiscal eletrônico de serviço só na plataforma nacional. Quando eles liberar, né? Só que você tem que mapear. Você tem que mapear isso, porque provavelmente vai vir em outra nota técnica. Aí você tem que mapear. Ele é de Goiânia, é 2.824, mesmo de 25, 2025. Por exemplo, se você assessorar uma empresa de Aparecida de Goiânia, por exemplo, a Aparecida de Goiânia optou por ter emissor próprio. Se você perde a linha do tempo, quem emite nota fiscal lá na empresa vai tentar emitir lá no sistema emissor próprio de Aparecida e não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai ser rejeitado. Aí, assim, por isso que tem que trabalhar antecipado. Tem que se antecipar. Então, já tem que deixar as empresas que utilizam o emissor próprio dos municípios atentos que quando essa nota fiscal, essa nota técnica, ela for liberada no ambiente de produção, para não tentar mais emitir nota no emissor por lá. Aí tem que ser pelo nacional. Isso. Não, aí só fica uma pulga atrás da orelha aqui. Você vê que a nota técnica, ela cita a expressão sistema próprio do município, né? Isso. Sistema próprio. Aí fica só uma perguntinha, assim, fica só uma pulga atrás da orelha. Tá? E quem utiliza o sistema particular? Estará sujeito a algum tipo de rejeição? Porque aqui a nota técnica citou sistema próprio do município. Mas será que o contribuinte que tem um programa contratado no mercado também passará por essa rejeição? Ele necessariamente também só vai autorizar lá na plataforma? Aí ficou aberto. Aí, Carlos, só finalizando, olha aqui, ó. Mais abaixo ele fala aqui o que a gente está conversando, ó. Em razão dos ajustes necessários para a formalização dessas operações, quais? Locação de bens móveis e locação de bens imóveis. O layout da nota fiscal de serviço eletrônico e os emissores públicos nacionais estão sendo adaptados para refletirem essas evoluções.
A exemplo daquelas trazidas nessa nota técnica, a 005. Essas evoluções, aí vem a resposta, ó, ainda não estão disponíveis. E o cronograma de implantações será publicado aonde? No portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico. Só que você tem que mapear, porque a empresa ela tem que ser orientada com antecedência, para não tentar emitir nota lá, até mesmo porque vai ser rejeitada. Mas é bom você orientar com antecedência. Eu não entendo a questão do governo, porque, na realidade, ele não tem ISS, por enquanto, tem essa preocupação, né? Mas é aquela questão, Carlos. Veja bem, na nossa avaliação, por que o município de Goiânia, a prefeitura de Goiânia, ela já solicitou que algumas classificações econômicas fossem obrigadas a emitir nota fiscal de serviço, mesmo sem recolher o ISS. ISS, Por não ser serviço. Porque a gente sabe que aluguel por exemplo, de máquinas e equipamentos, por exemplo, um aluguel de gerador de energia elétrica, um aluguel de um caminhão-pipa, um aluguel de uma retroescavadeira, não é prestação de serviço. É disponibilização de uso do bem. É diferente. Então, assim, mas o que eu vejo? Eu vejo no sentido de que a prefeitura ela já quer tornar uma rotina das empresas emitir nota fiscal para locação. Para locação, exatamente. Já está sendo. Isso, porque é algo que as empresas não estavam, não é da rotina delas emitir nota fiscal para o segmento delas. Por quê? Porque para me oferir rendimento, por exemplo, de locação de bens móveis, bastava o quê? A fatura aliada ao contrato. Bastava isso. Tá? Porque não de nota, né? Leandro, mas eu emitia nota fiscal de serviço que o município de Goiânia permitia mesmo assim, sem incidência do ISS. Ótimo, porque você tem que controlar os federais. Ótimo. Perfeito. Mas, assim, eu vou recolher o ISS porque eu vou emitir nota? Não, não vai. As regras do ISS não foram alteradas. Não foram alteradas. Só que para IBS e CBS, a base de cálculo inflou. Ou seja, locação de bens móveis, locação de bens imóveis, direitos, tá? Direitos que não eram tributados passam a ser tributados, inclusive, por exemplo, bens imateriais, né? Inclusive direitos, e inclusive isso também vai para a base do Simples Nacional. Isso mas aí, quando a empresa está no Simples, quando está no lucro presumido, não tem, né? Não. Vai inflar a base de cálculo sim, mesmo que o IBS e CBS esteja por dentro. Mesmo que o CBS esteja por dentro. Então, mas é a partir de 2027, né, Leandro? Não é agora. Pois é, mas aí tem que desenhar planejamento tributário, né? Tem que fazer agora, exatamente. Apesar que as notas que a gente tem ainda, Leandro, não tem nem a coluna de IBS e CBS. Mas aí, Carlos, é aquela questão que a gente conversou na terça passada. Olha só, a Receita Federal, ela flexibilizou a penalidade pela falta de destaque de IBS nas notas fiscais. Só que ela falou o seguinte, olha, essa flexibilidade, ela só vai até o primeiro dia do 4º mês subsequente à publicação do decreto. Publicação da Aí eu vou perguntar novamente. Você acha que a empresa que não fez o teste do XML 2025 todinho, de outubro até dezembro, aí ela sabe dessa flexibilidade agora. Ela vai empurrar mais um pouquinho. Quando chegar no mês de aplicação da penalidade, vai bater o desespero. Porque, veja bem, você não pode contar que a empresa só tem uma operação. Você não pode contar que ela só tem a venda propriamente dita ou a prestação de serviço. Você tem que contar que ela pode fazer uma remessa para conserto. Você tem que contar que ela pode fazer uma remessa para industrialização. Você tem que contar que ela pode fazer uma bonificação. Você tem que contar que ela pode fazer uma doação. Aí eu faço uma pergunta para você. Como que se comporta o IBS-CBS para cada operação dessa? Né? Não. Outro dia teve uma pergunta, eu até vi uma pergunta no grupo de WhatsApp, olha, a minha empresa ela recebeu um produto com vício, ou seja, um produto defeituoso. Como que a indústria está me pedindo um produto defeituoso? Quem emite a nota? Aí, veja bem, eu já tenho dificuldade com relação à legislação do ICMS hoje. Agora, você imagina com a legislação do IBS e da CBS.
Aí você tem que saber, tem uma oficina autorizada no meio disso? Não tem? Ah, não, então não tem aquela credenciada, a garantia não é aqui, então você manda direto para a indústria. Então tá bom, então essa empresa que tem que emitir a nota fiscal remetendo o bem defeituoso lá para a indústria. Para a indústria. Porque ela tem que mandar uma peça nova para cá. Mas, em contrapartida, tem que entrar o bem defeituoso no estoque dela. Isso, tem que devolver o bem, vai entrar outro. Tá certo. Então, assim, eu não gosto de trabalhar com esse tipo de pensamento. Porque você tem que fazer planejamento tributário. Então, mas eu tenho flexibilidade na penalidade, tá? Mas quando chegar aí e abril para maio, aí como é que você vai fazer? Porque o cliente não testou o XML. Ele não sabe qual que é a alíquota dele. Ele não sabe se o segmento econômico dele faz parte de um regime específico ou diferenciado. Né? Então, ele não sabe o que é, ele não sabe o que o código tem um código de classificação tributária novo que não tem nada a ver com o ICMS. Se ele começar a informar a nota e não terminar, a nota não valida. Não valida, né? Não valida. Ah, mas então eu não vou digitar nada. Vai validar, mas vai vir um auto de infração. Se você botar só ICMS na nota ou ISS, ou serviço, vai validar. Mas vai vir uma infração. Aí, o contrário. Se eu começar a colocar CST, Secless-Trib e a alíquota não bater com o Secless-Trib que eu informei, não valida a nota. Também não vai fechar. Não vai fechar. Então, assim, por isso que eu falo, Carlos, assim, a gente tem que trabalhar com a ideia de antecipação. Não, tem que ser, não pode deixar para o dia primeiro, não. Isso. Por exemplo, a opção do Simples Nacional mudou, não é mais dentro de janeiro do ano calendário. Setembro agora. Mas eu tenho uma outra tomada de decisão. Não é só pedir Simples agora, não. Eu tenho que saber se eu vou recolher o IBS e CBS por fora. Por fora, em setembro tem que fazer já a opção. Mas antes de tomar essa decisão, eu tenho que ter a formalização da orientação do cliente. Porque eu vou para uma alíquota maior se eu recolher por fora. E, para isso, eu tenho que ter mostrado o que para o cliente? Planejamento tributário. Porque ou você vai chegar lá no portal do Simples Nacional e vai dizer assim, ó, esse cliente meu aqui, o IBS CBS é por dentro. Não, esse aqui eu acho que é por fora. Não, esse aqui eu acho que é por dentro. Então, assim, a gente tem que trabalhar... Tem que trabalhar. Tem que fazer essa conta. E aí, agora é o seguinte, eu já olhei os PIS/ML das empresas que eu trabalho, todas têm já IBS e CBS. Só que ele não sai na nota. Normal, mas já está no XML. Não, se já está no XML, mas por que não está? Ela é nota fiscal eletrônica, modelo de 55? Nota fiscal eletrônica, ela não está aparecendo, essa a pessoa não está usando a nota correta. Não, então tem que verificar com sempre, porque a 55 tem que aparecer sim. Tem que aparecer? Não tem. É o modelo 55? Tem que aparecer. É o modelo 55 mesmo? Você tem que falar com o software o que está acontecendo. Na nota modelo 55 não está aparecendo, mas já está no XML, aparece. IBS, CBS. Não aparece no DANF. No DANF não vai aparecer, não. No XML, sim. No XML aparece. É o que eu estou falando Não, entendi. No XML tem que estar destacado. Tem que estar... Não, o XML está. Não aparece no DANF lá na nota. Mas tem um detalhe, viu, Carlos? Em nota técnica futura, porque está em construção. Exato. Então tudo bem, então está correto. Isso, vai destacar no DANF. Exato. Vai aparecer no DANF, tá? Não, então tranquilo. Também. Então, mas não está arrumado ainda, mas beleza. Fala, Vanildo. Então, eu ia responder o Leandro, por exemplo, lá naquele issnetonline.com.br/Goiânia, lá tem um comunicado dizendo que diz lá, né, que a partir que iria aceitar no padrão as braços e casas de Goiânia, né, até 31 de janeiro, a partir de agora, parece dia 1º de fevereiro, é 31 de janeiro, eu não lembro bem essa data, já seria no padrão nacional, de acordo com a nota técnica, acho que é a número 4, a nota técnica 4, que estipula o layout da nota fiscal de serviço padrão nacional para atender a reforma tributária, né? Essas notas técnicas, depois da 4, tudo isso aí, nada delas está em produção ainda. A 5 está pronta, só que não está disponibilizada no ambiente de produção, que é o ambiente real. Tá? Aí, no caso, Leandro, caso de Goiânia,
Goiânia está no meio do caminho, mas assim, eu acho que quem criou essa nota técnica 7 colocou aquelas regras dizendo que não pode mandar emissor da prefeitura, nem compartilhar pode. Se eu mandar para a prefeitura e a prefeitura compartilhar no ambiente nacional, que chama de CEFIM nacional, né? Não pode também. Então, ou seja, mais um monstrengo dentro de um monstro, um submonstro. Porque você vou ter uma nota que eu mando para a prefeitura e outra nota que só passa pelo nacional. Que coisa de doido. Na verdade, Bonito, o que acontece, assim, o que a gente percebe, nós que já respiramos, já vem respirando reforma tributária já há muito tempo. O que a gente percebe? O executivo federal, estadual, municipal, ele vem desnaturando o que a Lei Complementar 214 de 2025 determina. Então, por exemplo, inclusive eu vou até mostrar uma lâmina aqui que eu trouxe hoje também, para a gente só fazer uma reflexão sobre essas manchetes, sobre ser levado por manchete, sobre link de Instagram, sobre link de grupo de WhatsApp. A gente tem que tomar cuidado e analisar o todo. O que acontece? Se você vai no artigo 348 da Lei Complementar 214/25, parágrafo 1º, lá você não vai ver flexibilidade, lá não está escrito isso. Lá não está escrito que você tem flexibilidade até o primeiro dia do 4º mês subsequente à publicação do decreto de IBS-CBS. Lá não está escrito isso. Aí a Receita Federal vem pelo ato conjunto da Receita / Comitê Gestor do IBS, número 1 de 2025, vem e fala assim, não, nós vamos flexibilizar, mas até o primeiro dia do 4º mês subsequente. E até lá, eu entendo que cumpre-se o determinado estabelecido lá no parágrafo 1º do artigo 348. Então, assim, se fosse seguido o que está na Lei Complementar 214/25, estava tudo certo. Estava tudo certo. O que acontece aqui quando chega no Executivo Federal, aí vem um ato normativo, flexibilizando, aumentando o prazo, que é igual eu falei por caso agora. Uma empresa que ela não testou o XML dela, não viu a estrutura, a saúde do XML dela desde outubro de 2025, se ela sabe dessa flexibilidade, ela vai querer encurralar um pouquinho com a barriga. Então, assim, o Executivo Federal, Estadual e Municipal, ele não facilita, ele deveria seguir o que está na Lei Complementar, 214/2025. Por exemplo, vou te mostrar um detalhe aqui que eu trouxe para a gente fazer uma reflexão aqui hoje. Tá? Então, olha só para você ver. Um tema que também está muito em voga agora, que é essa questão do CNPJ para pessoa física, a partir de julho de 2026. Então, assim, eu vou trazer essa questão aqui para quê? Para a gente refletir. Isso aqui é uma reflexão para a gente tomar cuidado com manchete, com o que está publicado, às vezes até no site mesmo de um órgão, de um ente tributante, mas a gente tem que tomar cuidado com o todo. Então, por exemplo, isso aqui é um outro tema que está trazendo várias dúvidas, algumas complicações de querer comparar uma coisa com outra. Então, por exemplo, CNPJ para pessoa física. Tá? CNPJ para pessoa física. Então, o que a Lei Complementar 214/25 ela dispõe para a gente do que é contribuinte? Então, é sujeito passivo do IDS da CBS, por exemplo, contribuinte, sujeito passivo. O fornecedor que realizar operações no desenvolvimento de atividade econômica. Leandro, então, o advogado que trabalha no CPF, ele é contribuinte do IBS-CBS? É. O contador que trabalha, que desenvolve atividade econômica no CPF, ele é contribuinte do IBS-CBS? É. Um engenheiro que trabalha no CPF, que desenvolve atividade no CPF, ele vai pagar IBS-CBS? Vai. É sujeito passivo, é contribuinte. Então, beleza. De modo habitual ou em volume que caracteriza a atividade econômica. Tá? Aquela pessoa que leva aquela revistinha na sua casa para vender produto da Boticário. Ele é contribuinte do IBS? É. Ah, mas Leandro, não é de modo habitual, mas ele cai no volume. Ele incorre no dispositivo do volume. Ah, de forma profissional. Ainda que a profissão seja regulamentada. Ah, Leandro, então um instalador de ar-condicionado,
um profissional que faz manutenção de ar-condicionado. Ele não tem conselho. Ele não tem conselho, ele não tem ordem, ele não tem nada para fiscalizar ele. Ele está sujeito à tributação do IBS-CBS? Tá. Agora, aguarda aí que nós vamos chegar no contexto que a gente quer chegar. Beleza. Aí, é o que eu estava falando agora há pouco. Um comunicado conjunto do Comitê Gestor do IBS / Receita Federal 1 de 2025, ele fala o seguinte, olha, a partir de julho de 2026, as pessoas físicas que sejam contribuintes da CBS e do IBS deverão se inscrever no CNPJ. Deverão se inscrever no CNPJ. A inscrição no CNPJ não transforma a pessoa física em pessoa jurídica, servindo apenas para facilitar a apuração do IBS e da CBS e a exigência do cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Significa dizer o quê? Eu não vou perder a tratativa lá do imposto de renda de pessoa física. Não tem nada a ver com isso aqui. Vou continuar com a mesma tratativa lá no que tange ao imposto de renda de pessoa física. Não se mistura. Tá? Não se mistura. Beleza. Agora vamos na Lei Complementar 214/25, artigo 60, caput, parágrafo 1º. Olha só. O sujeito passivo, ou seja, o contribuinte do IBS e da CBS, ao realizar operações com bens ou com serviços, inclusive exportações e importações, deverá emitir documento fiscal eletrônico. Ponto. Isso aqui está na Lei Complementar. Deve emitir nota fiscal eletrônica. As informações prestadas pelo sujeito passivo, nos termos deste artigo, possuem caráter o quê? Declaratório. E constitui o quê? Confissão do valor devido de IBS e CBS. Então, o que eu tenho que entender aqui já de cara? Quando eu emitir a nota fiscal eletrônica, seja ela de bem, seja ela de serviço, ela já possui caráter declaratório. Eu não vou passar nada por obrigação acessória para depois cair lá no ECAC. Não. Validou o documento, caiu lá na plataforma de apuração assistida, acabou. Confessou dívida. Então, eu já tenho que retirar aquele processo de achar, do PIS e COFINS, que achar que tem que passar pela DCTF Web para confessar débito lá no ECAC. Já tem que tirar isso da mente. Tá bom? Segura que vai chegar no contexto, no raciocínio. Olha só, produtor rural, pessoa física. Onde que eu quero chegar com o raciocínio? O produtor rural, pessoa contribuinte, tá? Contribuinte do IBS-CBS, porque o produtor rural, pessoa física ou jurídica, ele não nasce contribuinte do IBS-CBS. Mas não é esse contexto que eu quero chegar em outro. O produtor rural, pessoa física ou jurídica, que ao ferir receita inferior a 3.600.000 no ano calendário, e o produtor rural integrado não serão considerados contribuintes do IBS e da CBS. Ponto. Na hipótese do produtor rural, no ano calendário, ele exceder. Então, pessoal, primeiro, o que quer dizer o seguinte? Então, se eu auferir rendimento igual ou superior a 3.600.000, eu já sou contribuinte do IBS e da CBS. E eu não trouxe aqui, mas tomar cuidado que tem que a lei complementar ela estabeleceu um marco temporal para ser contribuinte, ser considerado produtor rural, pessoa física ou jurídica, ser contribuinte do IBS-CBS, se ele oferecer esse rendimento antes da publicação da Lei Complementar 214/25, que foi 16 de janeiro de 2025. Tem que tomar cuidado, eu tenho que olhar para o passado. Eu tenho que olhar para trás. Tem que tomar esse cuidado. Tá bom. Na hipótese do produtor rural, no ano calendário, exceder o referido limite é mais de 20%, ou seja, mais de 20% vai dar o que aqui? 4.320.000 centavos. Passará a ser contribuinte a partir do segundo mês subsequente à ocorrência do excesso. Por outro lado, caso o excesso verificado em relação à receita anual não seja superior a 20% do limite, os efeitos, ou seja, a eficácia, dar-se-ão aonde? No ano calendário subsequente. Beleza, até aqui tudo bem. Vamos chegar onde a gente quer chegar. Tá bom. O contribuinte de IBS-CBS, sujeito ao regime regular, poderá apropriar crédito presumido dos referidos tributos relativos às aquisições de bens e serviços
de produtor rural integrado, o quê? Não contribuinte. De que trata o artigo 164, da 214/2025. Aí vamos lá. Está chegando perto do que eu quero, do contexto que eu quero chegar. A definição dos percentuais será realizada nos termos do regulamento, com base nas informações fiscais disponíveis e resultará da proporção entre. Presta bem atenção nessa forma. Olha só, para mim chegar no percentual de crédito presumido. Valor total das aquisições realizadas pelos produtores. Valor total das aquisições. Guarda isso. Valor total das aquisições realizadas pelos produtores rurais e os integrados não contribuintes, dividido pelo valor total dos bens e serviços fornecidos pelos produtores rurais e os integrados não contribuintes. Tá bom? Beleza. Para que o adquirente, aqui é um detalhe que eu tenho que ter, uma apreensão que eu tenho que ter aqui, com o quê? Com obrigação tributária acessória. Para o adquirente do regime regular, quem que é o adquirente? É o que está adquirindo do produtor rural não contribuinte. No nosso caso aqui, pessoa física. Opere o crédito presumido, será necessário o atendimento de algumas condições. Quais? O adquirente ele tem que emitir nota fiscal de entrada, identificando o fornecedor. Ele tem que utilizar o quê? CST e Seclestrib, para não ter rejeição na nota. Tem que registrar um evento, informando que o adquirente pagou o fornecedor, não contribuindo. E tem um código ainda de crédito presumido que ele tem que informar. Isso tudo na hora que ele for emitir essa nota fiscal de entrada. Certo? Beleza. Aí tá bom. Para efeito da composição desses percentuais do crédito presumido, não serão consideradas as aquisições de bens e serviços de que trata o inciso 1 do artigo 57. Exemplo: joias, pedras e metais preciosos, bebida alcoólica, arma e munição, derivado de tabaco, bens e serviços recreativos, esportivo, estético, bens e serviços relacionados à aquisição ou à manutenção dos bens de que trata este inciso, nem a aquisição de bens e serviços destinados ao uso e consumo pessoal do produtor rural ou de pessoas a ele relacionadas, nos termos do inciso 2 do artigo 57. Os créditos presumidos poderão ser diferenciados em função do bem ou do serviço fornecido pelo produtor rural ou pelo produtor rural integrado. Bem, pessoal, então olha só. Se o legislador infraconstitucional ele estabelece que não vai ser considerado na composição das aquisições de bens e serviços para mim chegar nesse percentual de crédito presumido, fora esses bens aqui, tá? Os destinados ao uso e consumo pessoal do produtor rural, eu faço a pergunta para vocês. Como que a gente vai diferenciar isso? Como que a gente vai diferenciar o insumo pessoal, o insumo que é pessoal, para o insumo que é decorrente do destino, da destinação funcional da atividade econômica do produtor rural? Aí eu trago o raciocínio para vocês aqui. Ó. Aí a gente vem e olha uma publicação dessa aqui da Secretaria da Economia. Aí ela pega e fala assim, olha, reforma tributária ela não exige que o produtor rural abra CNPJ por conta própria. Tá? Então, quem já é produtor rural, pessoa física, e possui inscrição estadual vinculada ao CPF, não precisa abrir CNPJ por conta própria para atender a mudança da reforma tributária. Então, me aguarda que eu vou enviar os lotes de informação quando você ultrapassar, quando você auferir rendimento de 3.600.000 é igual ou superior a isso, 3.600.000, aí a Receita Federal, ela inscreve automaticamente o CNPJ. Pessoal, se eu for olhar só manchete de site, se eu for olhar só manchete de Instagram, se eu for olhar manchete de grupo de WhatsApp, eu não olho todo. A finalidade da pessoa física se inscrever no CNPJ, além
da Receita Federal ter acesso, ter eficiência no valor da apuração do IBS da CBS, no caso do produtor rural pessoa física, é para discernir o que é insumo para uso pessoal dele, para uso ou consumo pessoal, do que é insumo para atividade operacional. Aí você veja bem, quando chegar a época, quando chegar o momento de emitir a nota fiscal desse adquirente, emitir a nota fiscal eletrônica para ele tomar o crédito presumido do produtor rural pessoa física não contribuinte, como que ele vai ter o parâmetro que o insumo é ou não é da atividade operacional do produtor rural? Então, veja bem, pessoal, aí eu tenho que ver o que está por trás das coisas. A inscrição do CNPJ, ela vai para além da verificação do recolhimento do IBS da CBS está correto ou não. Leandro, para que esse crédito presumido? Ora, porque pensa comigo. O produtor rural, pessoa física, se ele não fornecer o crédito presumido, o não contribuinte, se ele não fornece o crédito presumido para a indústria, por exemplo, ele perde mercado. Ele sai do mercado. Por quê? Porque a indústria vai querer comprar do produtor rural, pessoa física ou jurídica, que fornece o crédito para ele. Que fornece que ele tem o crédito. Certo? Apesar que, um exemplo, se a gente estiver falando de insumos agropecuários, ele é diferido. Ele tem um diferimento. Se quem estiver adquirindo for um outro contribuinte do regime regular do IBS da CBS. No caso de insumo agropecuário, ainda tem uma redução de 60%. Além de diferir, quando o adquirente for aplicar isso, o insumo agropecuário ainda tem uma redução de 60%. Então, tem duas situações que tem observado. Mas qual que é o contexto que eu quero chegar, pessoal? Eu tenho que analisar, pessoal, o todo. Quando eu vejo manchete, quando eu vejo site de Instagram, resposta de grupo de WhatsApp infundada, sem fundamento legal, eu tenho que analisar o todo. Eu tenho que analisar o contexto todo da empresa que eu assessoro. Eu não posso querer olhar a manchete e aplicar. Não, então tá aí. Então, eu não vou abrir CNPJ e eu vou construindo um estoque, tá? Eu vou construindo um estoque que na hora que até eu bater os 3.600.000, eu vou construindo um estoque que quando o adquirente for fazer o cálculo, ele não tem noção e eu não consigo passar para ele o que eu comprei para o meu uso pessoal e o que eu comprei para a minha atividade operacional. Então, Vanildo, aí vem, Vanildo, muito o que a gente está falando agora, que é, por exemplo, isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, a partir de julho de 2026, é um marco temporal. As pessoas físicas, elas devem se inscrever no CNPJ. Só que o que eu... Então, assim, eu sou um produtor rural pessoa física, chegou julho de 2026. Se eu observar que eu vou perder mercado com isso, e vai perder, eu já abro o CNPJ. Por quê? Porque como quem toma o crédito presumido é o adquirente, e a fórmula está aqui, ó. Por isso que eu pedi para guardar. Aqui, ó. A fórmula é bem clara, para mim chegar no percentual do crédito presumido. Ó. Valor total das aquisições realizadas por quem? Pelo produtor rural e o integrado não contribuinte. Aí qual que é a lógica? Quando o produtor rural for comprar alguma coisa, se ele já tem CNPJ, ele não vai dar o CPF. Ele vai dar o CNPJ, para registrar no CNPJ. Novamente, Leandro, então eu vou ser tratado tributariamente como CNPJ? Não, não vai. Mas na hora de pedir para registrar o documento, você não vai mandar registrar no CPF. Você vai mandar registrar onde? No CNPJ. Para quê? Para na hora de aplicar na fórmula, você saber a totalidade da coisa. A totalidade dos insumos para a operacionalidade da empresa. E não para uso... E para você entender que o legislador ele já pensou nisso, tem uma lâmina que nós passamos aqui, ó. Tem uma lâmina aqui, ó. Para efeito da composição dos percentuais, não serão considerados esses itens
e nem aquisição de bens e serviços destinados ao quê? Ao uso e consumo pessoal do produtor rural. Não contribuinte. Aí o que você faz? Você liga, é o raciocínio concatenado. Você liga essa situação com o quê? Com a obrigatoriedade de inscrição de CNPJ a partir de julho de 2026. Então, não é eu pegar, por exemplo, essa postagem aqui e tomar isso aqui como realidade para a empresa que eu assessoro. Não posso tomar isso aqui como verdade absoluta. Não. Você pode até esperar. Se o produtor rural entender que ele não vai perder mercado com isso, que eu entendo que ele vai perder, aí ele pode até guardar. Aí é uma tomada de decisão particular. Mas, assim, eu estou demonstrando para vocês que a legislação, ela já traz até, o legislador ele já pensou que ele pode misturar as aquisições dele de uso pessoal, tá? Com de uso, não vamos usar essa expressão uso, mas para atividade operacional, para destinação funcional. Então, assim, cuidado, pessoal, cuidado com essas postagens, para a gente não ser levado a um direcionamento ali que não é absoluto. Há uma verdade que não é absoluta. Então, muito cuidado, principalmente com não contribuinte do IBS da CBS. Aqui eu citei o produtor rural pessoa física, mas eu poderia citar, por exemplo, o transportador autônomo de carga. Ele também vai fornecer crédito presumido para o adquirente. Para quê? Para ele não ficar na desvantagem de mercado. Então, o que eu quero trazer para a reflexão aqui hoje é mais uma reflexão que cuidado com essas postagens, cuidado com respostas infundadas. Então, assim, outro dia eu vi um questionamento no grupo de WhatsApp. Olha, eu desenvolvo software e faço um licenciamento. Como que é a tratativa? O proprietário da empresa está com dúvida nesse sentido. Pessoal, se eu não entendo com profundidade reforma tributária, eu não vou saber orientar esse empresário. Eu não vou saber orientar ele. Então, assim, aí não é, não, mas agora eu não preciso me preocupar que tudo tributa IBS e CBS. Tudo tributa. Eu não preciso me preocupar. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Vou dar um exemplo para você. Segmento de hotelaria. A Lei Complementar 214/25, ela traz de uma forma expressa que o que abrange o serviço de hotelaria é o serviço, por exemplo, de hospedagem e outros serviços. Mas se tiver bebida, e é comum ter bebida, o que eu faço com essa bebida? Eu dou o mesmo tratamento? Eu trato o contrato como único? Então, pessoal, cuidado. A gente já vem falando há muito tempo. Não tem receita de bolo para a reforma tributária. Não tem planilha pronta. Não tem receita de bolo. E por quê, Leandro? Porque vai trabalhar muito financeiro. Além a parte tributária, ela vai estar muito aliada com o financeiro. Por exemplo, se pergunta muito de split payment. Mas, por exemplo, split payment, ele busca o débito da operação ou ele busca débito antigo? Porque eu vou ter que saber explicar isso para o empresário. Porque vai trabalhar o fluxo de caixa dele. Aí, veja bem, já não estou falando de financeiro. Desculpa. Eu não estou falando de tributário. Estou falando de quê, Leandro? Tecnologia e financeiro. Estou falando desses dois pontos. Só que acaba impactando aonde? No tributário. Quando subir o tributo automaticamente, vai pegar só o da nota? Ou não? Tem ordem cronológica aí para o split payment? Então, assim, pessoal, assim, estou trazendo para a prática do dia a dia que o empresário vai querer saber. Então, assim, cuidado, pessoal, cuidado. Vamos se capacitar, vamos investir em conhecimento de reforma tributária para a gente conseguir ter condições de atender as empresas que nós assessoramos. Acabou, Leandro? Sim. Abraão. Sim, Everaldo. Doutor Leandro, Sim. os prestadores de serviço autônomo, o transportador autônomo, usava muito o recurso do antigo RPA, RCI.
Eu entendo que agora esse documento não será aceito mais, né? Veja bem, a gente tem que separar as legislações, né? O recibo provisório de autônomo, eu tenho que entender que eu tenho que atender uma legislação ainda do ISS e o imposto de renda continua, né? Então, eu tenho que atender essas legislações. Enquanto o ISS existir, eu vou ter que atender essa situação. Enquanto o imposto de renda existir, eu vou. Agora, pode acontecer que, por exemplo, quando o ISS, aí sim, quando o ISS extinguir, que ele vai, ele será, ele será, ele continuará ativo, vamos usar essa expressão, até dezembro de 2032. A partir de 1º de janeiro de 2033, ele é extinto junto com o ICMS. Obviamente que ele vem reduzindo gradativamente, né? Vem reduzindo. Mas, enquanto o ISS estiver vigente, as regras continuam, né? Mas, quando ele, a partir de janeiro de 2033, acaba, os documentos que são inerentes a ele, se não tiver que atender nada de imposto de renda, de INSS, né? Tá tranquilo. Aí, mas assim, Abrão, é uma tendência para quê? Para acabar. Porque se você pegar um recibo provisório de autônomo e comparar com uma nota fiscal de serviço eletrônico, não tem comparação, né? O peso da nota fiscal de serviço eletrônico é maior, né? Então, é uma tendência, sim. É uma tendência de acabar. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, não, porque o ISS não existe, né? Então, vai precisar do recibo provisório de autônomo, sim. Por enquanto, vai. Obrigado. Fechou? Tranquilo? Vanilo, você quer fazer alguma pergunta? O Everaldo não estou Não, vendo. na verdade, quanto mais o Leandro fala, mais eu fico pensando, igual dessa pergunta do senhor Abraão. Hoje, chega muito, assim, no escritório lá, uma nota fiscal, que tem muita prefeitura que emite nota fiscal para pessoa física. E as empresas pegam essa nota e tratam aquilo como se fosse uma pessoa jurídica. Por quê? Porque é a nota fiscal. Na cabeça da pessoa, já liga que nota fiscal é só empresa. Não olha para aquilo como uma pessoa física. Imagina uma nota fiscal emitida por um CNPJ que deve ser tratada como uma pessoa física para fins previdenciário e trabalhista. Vai dar nó na cabeça de gente, aí vai ficar zureta. Então, assim, é tanto detalhe que eu acho que essa reforma aí tinha que ter uns 3 anos de teste, assim, que é tanta coisa, que até agora não tem regulamentação de nada, não tem um decreto regulamentando essa lei complementar, não tem nada. Esse negócio de comitê gestor do IBS aí mal se pronunciou, é uma brigaiada aí deles lá com prefeitura, de associação de prefeitura, quem que representa os municípios, então, ou seja, já perdeu-se um tempo, nós já estamos em fevereiro de 26. Eu só olho para isso aí, quanto mais eu penso, mais eu fico apreensivo, para falar a verdade, Leandro, porque assim, tem muita dúvida no meio disso, tem muita brecha, muita coisa pode ser questionada na justiça, não tem regulamentação, assim, então você precisaria de uns 3 anos, assim, para testar isso, porque estão criando-se documentos fiscais, nem sabe quando vai entrar em produção, que ninguém nunca mexeu, coisa nova. Essa nota técnica nova aí, pelo amor de Deus, isso aí é uma bizarrice, é uma nota fiscal que só é emitida no ambiente nacional, ou seja, todas as notas fiscais as prefeituras podem ter sua própria estrutura, desde que não seja para aquelas atividades, ela não pode autorizar a nota fiscal de serviço. Para outras atividades ela já pode. E é uma bagunça geral esse negócio aí. Está muito bagunçado. E, assim, ainda fica prorrogando. Eu tenho cliente aqui, por exemplo, o programador lá do sistema falou, não vai ter multa, não. Então, ele foi lá, conversou com o proprietário, não, mas tem que destacar. Não, disse que não vai ter multa, e o sistema estava fazendo errado, o cara do sistema convenceu que ia meio que tirar essa opção de colocar lá no XML das notas 55, porque não ia ter multa. Falei, não, mas sua empresa é obrigada a destacar desde quando foi colocado em produção aí a nota técnica de modelo 55. Então, Leandro, é muita coisa para pouco tempo e a bagunça é geral aí, né? Que é nível
União, Estado e município. Esse povo não entra em acordo. Agora sim, viu, Ô, Vanildo? Vanildo, ô, Eu vou- Vanildo, Ô, eu pergunto, eu ainda posso falar ainda? agora mesmo eu te dou a palavra para você. Ô, Tá Vanildo, bom. eu pergunto para você, o ECD, ele começou quando? Vanildo, 2000 e... Agora não lembro. 2005, por aí? 2007. 2004? 2007, né? Já vai fazer quantos anos? 20? 19 anos, né? 19 anos. É agora que ele está começando a ficar bom, e não se preocupa, não, que isso aqui ó, vai mexer para frente, e capaz de você não vai, você, Vanildo, eu também vou para o prédio, não vai verificar isso funcionando totalmente, não, tá? Não se preocupa, não, que isso aí é só para a gente pensar assim, pensar. É como que o Leandro está falando aqui, ó. Nós temos a satisfação de ter o Leandro aqui conosco, e quantos contabilistas não tem o Leandro com a gente aqui para verificar? Eu estava vendo aqui, tinha 47 pessoas, já saiu 9, né? Mas e quantos contabilistas tem que não está nem pensando nisso aqui também, tá bom? Tá bom? Agora, presidente, se eu só me permite, só fazer um adendo aqui, muito importante, aproveitando a fala do Vanildo. Vanildo, e aí é um pensamento que eu não compactuo, assim, de alguns profissionais, porque, e às vezes, assim, por também, não acompanhar a linha do tempo. Você veja bem, o que o regulamento vai fazer agora, Vanildo, o que ele vai trazer é o seguinte, ele vai trazer, ele vai aparar, vamos dizer assim, pequenas arestas ali, mas uma coisa eu posso afirmar categoricamente, o esqueleto da reforma tributária já está pronto. Então, por exemplo, o que o regulamento vai trazer? Qual que é a data de vencimento do IBS da CBF? A gente não tem. Mas, por exemplo, se você me perguntar, eu já projeto para o dia 20. Além, por que você projeta para o dia 20? Porque, veja bem, se você for entender o ciclo, depois que acabar um período de apuração, você passa para o mês seguinte, você vai ter até o dia 1 do mês seguinte até o dia 15 do mês subsequente para fazer os ajustes antes de dar o aceite lá na plataforma de apuração assistida. Então, eu já vislumbro que esse vencimento deve ser dia 20. Lógico, não vou cravar, porque nós não temos essa publicação oficial no Diário Oficial da União. Mas eu já acredito, eu já projeto o dia 20. Então, assim, o que o profissional tem que tomar cuidado é que o regulamento ele vem para trazer pequenas inclusões ali. O regulamento ele vem trazer uma clareza maior, mas não no todo. Ele vai dizer assim, olha, ele vai tratar alguma coisa, assim, algum detalhe que não está claro, que não está expresso, por exemplo, no segmento de locação de imóvel, algum detalhe específico como redutor de ajuste, alguma coisa nesse sentido, a data de vencimento do IBS da CBS. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós temos alterações no Simples Nacional com produção de efeito desde 13 de outubro de 2025. Leandro, de que ordem? Impedimento societário, por exemplo. Impedimento societário. Então, é o seguinte, como eu acabei de falar sobre questão de manchete. A atenção ela é difusa. A visão ela tem que ser ampla. Então, eu tenho alterações no Simples Nacional desde 13 de outubro de 2025. Quando que a empresa ela vai se despertar? No momento do auto de infração. No momento da intimação, no momento da notificação, é que ela vai se despertar. Só que aí, como diz o ditado popular, né, o leite já foi derramado. Aí vai ter que correr o dobro para poder informar. Por exemplo, os destaques de BS-CBS. Gente, se eu já estou sabendo que vai ter aplicação de penalidade para os próximos meses, o que eu vou ficar me apoiando em flexibilidade, ficar esperando? Nós já estamos em fevereiro. Hoje é terça, daqui a pouco o decreto é publicado quarta, amanhã, quinta, sexta, porque isso aí já está na forma, já o executivo está para publicar, ele está para publicar.
Qualquer hora está saindo. Por quê? Porque o esqueleto ele já está pronto a reforma tributária, não se volta mais atrás. Então, assim, 90% ou mais do esqueleto está pronto. O decreto ele vem para regulamentar só alguns pontos específicos. Quem ainda não entendeu as mudanças, quem não entendeu os elementos centrais, o eixo central de algumas situações, principalmente voltado para o Simples Nacional, tá? E com produção de efeito com eficácia desde outubro de 2025, e eu estou dando só um exemplo aqui, por exemplo, de impedimento societário, só vai aprender quando acontecer a intimação, o auto lamecar. Aí sim vai aprender. O Vanil, Leandro, o Vladimir, fala. Vladimir. Geraldo, né, eu não entendo o meu sistema aqui. Antes, quando eu levantava a mão, parecia Rosa Luzia. Agora eu levanto a mão, parece Vladimir. Eu não estou vendo sua mão, não, meu amigo. Tá aí, esse Vladimir aí, ó. Vladimir, então tá bom. Vou baixar. Geraldo, por favor, Geraldo. Eu tinha outro na frente e eu esperei o Vladimir, certo? Aí, quando eu vi, o Vladimir sumiu, certo? Na mãozinha. Até eu fui procurar aqui lá no chat. Será que o Vladimir saiu, certo? Então é você que é o Vladimir. Então, agora é a sua vez. Ponto. Não, beleza. O que eu não estou conseguindo entender é o meu sistema. Até o Wesley entrou aqui, me ajudou, mas não resolveu. A pergunta é o seguinte, eu acho que não vai dar muito prazo. Leandro, é o seguinte, o produtor rural, então, se ele passou de 3.600.000, ele passa a ser o contribuinte de IBS e CBS, né? Igual ao superior. Igual ao superior. Só que aí, lá no artigo 143, é a minha situação. Aí ele fala que fica isento do alíquota, fica isento não, fica reduzido a zero a alíquota de IBS e CBS, produtos hortícolas e frutas e ovos. Então, na minha situação aqui, os meus produtores rurais produzem fruta, que é laranja. Então, aí ele vai ficar isento, alíquota zero de IBS e CBS, correto? Então, ele não vai transferir crédito para quem comprar deles, porque a fruta ela vai ser alíquota zero desde a produção até o consumo final. Sim, porque o benefício está vinculado ao produto. Então, por exemplo, agora só um detalhe, viu, Geraldo, só quando eu não me esqueço, tem que ver se o produto que no caso você falou que é laranja, né? Mas eu te oriento a verificar se essa laranja está batendo com a NCM que a lei complementar exige. Tem que estar batendo. Se estiver batendo, ótimo, beleza, tá tranquilo. Então, assim, se o produtor rural remeteu ali, comercializou um produto ali que está zero, não há o que se falar em um adquirente tomar qualquer tipo de crédito. Então, esquece o crédito presumido. Aí já não tem crédito mesmo. Eu vou verificar depois aqui, porque, inclusive, as frutas, ela já era isenta do ICMS, acho que o PIS e COFINS é alíquota zero também. Eu vou verificar essa vinculação aí, eu acredito que vai pegar, sim, essa alíquota zero, tranquilo. Né? Salvo engano, viu, Geraldo? Eu posso até estar falhando pela memória, mas eu acho que talvez é o anexo 14. Mas eu posso estar falhando pela memória, tá? Vou verificar depois. Se bem que o anexo 14 ele foi até revogado. O anexo 14 foi revogado. Então é outro anexo agora que eu não estou lembrando qual que é. A gente continua esse questionamento na semana que vem, que vai ser mais alguém precisando falar, né? Ô, Geraldo, anexo 15. É o 15. É o 15? Aí ele traz produto hortícola, traz fruta fresca ou refrigerada. Beleza. Tá? Tá, obrigado, viu? Nada. Pode falar, Nilton. Liga o microfone, Nilton. Ela não está ouvindo, não. Nilton! Ela não está ouvindo, não, Everaldo. Ela baixou enquanto...
Nilton, o microfone do senhor está desligado. Sua vez de falar. Agora, tá ouvindo? Tá. Tá ouvindo, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada, ainda chegou visita ainda, e eu perdi um pouco da... O que eu queria saber com o Leandro era em relação a essa distribuição de lucro. Eu sei que já foi falado, né? Mas eu tenho uma empresa que agora, esse mês de janeiro, já deu 45 mil já da distribuição do mês. E é por CNPJ mesmo ou é por sócio? Porque ele tem outra empresa também. Não, é assim, qual que é o parâmetro que você tem que ter aí? Ele é por fonte pagadora. Ele é por fonte pagadora. Ah, por fonte, então é por CNPJ mesmo. Né? Agora, a gente até falou isso bem no início, que tem um raciocínio nessa situação. O que acontece? Eu vi que você estava falando e eu queria pegar, mas aí foi quando chegou a visita, né? Inclusive, as visitas estão aqui ainda, eu saí aqui só para ver se eu conseguia pegar um pouquinho dessa informação. Isso. Qual que é o raciocínio? Eu falo muito de raciocínio concatenado, né? Que é a ligação da engrenagem. O que você tem que tomar cuidado? Eu tenho 2 CNPJ. Tá? Ele tem 2 CNPJ, um exemplo. Tá bom. Foi 49.999,99 em um, 49.999,99 em outro. Não tem retenção dos 10. Não tem retenção dos 10. Tá? Porque não ultrapassou 50 mil. Porém, essa somatória vai para onde? Para o ajuste anual. Ah, lá no ajuste anual ele vai ter que pagar? Aí vai somar. Ele sai da retenção dos 10, ele livra da retenção dos 10, que não foi 49.999,99 em cada CNPJ, cada fonte pagador? Isso. Não tem retenção dos 10. Mas você não pode esquecer que isso vai somando lá para o ajuste anual. Ah, tá. Entendi. Falando agora. Aí você une e prolabora. Aí vamos supor que na vida particular dele ele tem um aluguel de uma casa. Um exemplo, tá? Aí você soma isso. Aí ele vende alguma coisa ou presta serviço como autônomo. Aí vai tudo para lá. Aí soma isso. Quando você jogar lá no ajuste anual, isso pode corroborar para ultrapassar o quê? Os 600 mil anual. Ultrapassando 600 mil anual, eu tenho o quê? A tributação mínima. Aí, Nilton, é que eu falo. Aí tá bom. Na nossa avaliação, o mais importante que eu vejo é o seguinte. Aquela pessoa física que só levava o documento, só para fazer a declaração na hora, você não pode mais garantir o resultado do imposto no final. Entendi. Porque eu vou te falar o seguinte, se ele recebeu uma doação no meio do ano calendário que você não sabe, você não teve acesso. Certo, entendi também. Certo? Então, assim, dificultou. Então, Leandro, em outras palavras, eu vou ter que assessorar mensalmente pessoa física, e aí é uma oportunidade de negócio, né? Eu tenho que assessorar mensalmente pessoa física? Sim, você tem que assessorar. Porque como que você vai projetar alguma estratégia? Entrou doação. Ô, Nilda, eu vou perguntar para o Leandro, não se preocupa, não, isso vai ser referente em 2026 para fazer em 2027, viu? Não, tudo bem, o seu Everaldo. Até assim, peço desculpa, porque foi no último horário, mas eu ainda vou fazer mais uma perguntinha ainda em relação a isso aí. Aí, em relação àqueles da ata que nós fizemos, eu posso jogar agora, junto com esse abater, aquele cliente que, por exemplo, não teve distribuição de lucro nenhuma, eu já posso pegar uns 50 mil para ir abatendo até o fim do ano, doutor Leandro? Triênio, eu não entendi. Não entendeu a pergunta? Você entendeu, Leandro? Acho que o Leandro está mudo. Nilton, você fez a ata. Na ata você pôs valores e datas de quando ia pagar esse lucro? Não, eu pus assim. Por exemplo, vamos supor, 600 mil, vamos supor que é 1 milhão e 800. 600 mil esse ano, 600 ano que vem, 600 no outro ano. A pergunta você tinha que pôr as datas, você tem que pôr data, no pior das hipóteses, até, tipo assim, todo dia 20 de cada mês. Valor
Aí tu pega esse valor e divide em 12. Tem Não. que pôr isso. Na ata eu não coloquei isso, não. Você tinha que estipular lá valores e para quem que é cada valor, datas, detalhar como que você ia pagar o lucro para cada sócio. Ah, tá. Eu não posso. Mas ainda está tempo de eu retificar essa ata? Será que aceita ou não? Eu não me lembro. Eu já não sei, porque assim, se você já tem os valores do lucro de 2025, você resolveu distribuir, fez uma reunião de sócio. Nessa ata tinha que estar lá nome de cada sócio, CPF, tipo assim, deu 1 milhão, 2 sócios, 500 mil para cada. Então, esses 500 mil, tu tem 2025, 2026, 27 e 28 para pagar 500 mil. Então, não, isso eu coloquei, o nome do sócio e tudo, né? mas você não colocou datas nem valores, né? Não, data não, e nem valores. Não, teria que colocar a ata. Lá a ata tem que detalhar quanto que cada sócio vai receber e as datas. A reunião é para isso. Tá, será que então a possibilidade de eu retificar, eu vou tentar, então. Porque aí esse que está na ata, ele não entra nesse computo aí desses 600 mil lá na declaração. Na declaração vai ter um campo, eu creio que lucro isento conforme lei tal, que foi deliberado em ata, aí você vai pôr os valores para não entrar nesse cálculo dos 600 anual. Então é melhor eu deixar esse mês sem nada para ver o que seja para até resolver essa situação? Já deveria ter feito essa ata detalhando os valores, né? Quanto que cada um vai receber, igual que a gente fez. Ó. Deu, por exemplo, 1 milhão lá, 2 sócios. Colocou lá que eles iam pagar em 2026. Todo dia 20, cada um vai receber, por exemplo, 30 mil, 27. Todo dia 20 vai receber tantos mil, até zerar esses 500 mil cada sócio tem para receber em 3 anos, ou menos. Aí eles decidiram. Não coloquei data. Tá? Eu coloquei que é 8, por exemplo, 500 mil durante esse ano, mas eu não coloquei, assim, as datas nem meses. Pois a Receita justamente quer datas, porque para esse negócio de ter aquele lucro indefinido lá que nunca paga, né? Então já é um problema, né, para mim tentar resolver. Ô, Leandro, acabei para nós, ô, Leandro. O pessoal vai embora tudinho. O que você quer falar mais, Leandro? Oi. Não, o Leandro não está ouvindo mais, não, né? Ele disse que a internet dele caiu, Everaldo, mas ele está presente aqui, acho que o microfone não está funcionando. Não, é o seguinte, pessoal, já o pessoal vai sair todo mundo agora, certo? Então, chegou 9 horas, certo? A gente tem que coordenar para não passar, certo? Para não ter problema que o pessoal não fique aqui satisfeito. Então, é o seguinte, o Leandro saiu, então, pessoal, até terça-feira que vem para a gente discutir mais sobre esse assunto, tá bom? Tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.